Nós estamos começando o programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, igreja pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro. Eu tenho a alegria de ser um dos pastores colaboradores desta importante e relevante igreja em São Paulo. O programa Trocando Ideias tem como objetivo responder algumas perguntas que nos são enviadas. No programa de hoje, nós responderemos 3 dessas perguntas. A primeira delas vem da Josemar Belarmino. Pastor, a respeito do casamento, o que se faz quando o marido não quer casar? Eu explico. A mulher se uniu a ele, uma relação estável, e a mulher se converteu a Cristo Jesus, mas o marido não quer casar de jeito nenhum, impedindo a mulher assim de participar da ceia e até mesmo de cantar no coral da igreja. O que é que eu faço numa situação desta? Josemar, você disse muito bem que a relação começa antes da conversão, porque quando é uma pessoa convertida, ela nunca deve entrar numa relação assim, morar junto, sem se casar. O casamento, ele precisa ser legitimado, e não é legitimado porque os dois moram juntos. É preciso ter um casamento civil. Quem tem o direito de casar é o Estado. Então, morar junto é consequência do casamento e não uma experiência para o casamento. Agora, quando acontece o fato de 2 pessoas morarem juntas e de repente uma delas é convertida a Cristo, precisa e quer ser membro de uma igreja evangélica e o marido não quer casar, é preciso fazer uma escolha. É preciso fazer uma escolha. Porque se esse homem ama mesmo você, ele vai se casar. O que você não pode, a partir do momento em que você é uma nova criatura, convertida a Cristo, agora violentar sua consciência. Porque morar juntos sem casamento é uma situação irregular, não só aos olhos das leis dos homens, mas sobretudo irregular em relação às leis de Deus. Um exemplo disso é João capítulo 4. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana, Jesus diz, olha, você já teve 5 maridos, já passou por 5 divórcios. Esse que você mora agora não é seu marido. Ou seja, morar junto com alguém não significa que essa pessoa é marido e é mulher do ponto de vista de Deus. Então, ou acontece o casamento, ou então essa pessoa, olha, eu não posso morar com você mais, porque a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Essa situação corresponde a um adultério. E eu não posso continuar vivendo de forma irregular por causa da minha consciência agora cativa à palavra de Deus. Então, talvez é preciso esclarecer isso melhor a essa pessoa que mora com você, para que ele entenda que não é uma questão de capricho pessoal, não é nem uma questão de convenção social, porque as leis humanas podem mudar e aceitar legitimamente essa relação, mas você tem compromisso com a sua consciência à luz da palavra de Deus e não se dá para negociar princípios absolutos de Deus. Aí entra o preceito divino, antes importa obedecer a Deus que aos homens. Segunda pergunta vem do Fábio José. Pastor, como ter um coração agradecido em meio ao sofrimento? Bom, Fábio, a Bíblia nos ensina a dar graças, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. E sede agradecidos, é a ordem de Deus lá em Colossenses capítulo 3, versículo 15. É claro que automaticamente, normalmente, você agradece pelas coisas boas e você chora diante das coisas difíceis. Mas deixa eu citar um exemplo para você que me encanta muito e que define a vida vitoriosa em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo
escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, escreve-a no meio de muitas lutas. Ele chega a dizer que estava enfrentando tribulações acima das suas forças, a ponto de desesperar-se da própria vida. Ele estava sendo atacado pelos falsos apóstolos, lá em Corinto, para onde escreve e envia a carta, questionando a sua genuinidade, a sua sinceridade, a legitimidade do seu apostolado. No meio de todo esse torvelinho de dor, ele diz assim, segundo Coríntios 2,14, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Veja você a conjunção adversativa, porém. Graças, porém, a Deus. Graças a Deus pelo sofrimento, graças a Deus pelas lutas, graças a Deus, e eu poderia citar para você a vida dele, pelas prisões, pelos açoudes, pelos naufrágios, pelas angústias, pelas pressões, graças, porém, a Deus. Se você está em Cristo, você é mais do que vencedor. Se você está em Cristo, você não agradece pelo sofrimento em si, porque você não é sádico e nem masoquista, mas porque você entende que Deus é soberano até mesmo no sofrimento e há de reverter essa situação para o seu bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é aquele que tempera as situações adversas da vida e trabalha em todas essas circunstâncias para o seu bem, para o seu amadurecimento, porque Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu, não será diferente com você e comigo. Então, você vai dar graças a Deus pelo sofrimento, não pelo sofrimento em si, mas por aquilo que ele vai produzir na sua vida. Por isso Paulo diz em Romanos capítulo 5, nos alegramos não apenas na expectativa da glória, mas também nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produzirá a perseverança experiência, e a experiência esperança, e a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Vamos à última pergunta. Esta pergunta vem do Jalisson Luiz. Pastor, como explicar para alguém quando vemos uma criança já com alguns trejeitos homossexuais? É sabido que ninguém nasce homossexual, mas quando testemunhamos casos assim, como explicar? Sou um cristão e certa feita, uma pessoa me fez essa perturbadora pergunta. Veja bem, Jalisson, este é um assunto de fato muito complexo, até porque o mundo hoje está caminhando celeremente, rapidamente, para inverter os papéis. Chamar trevas de luz, luz de trevas, amargo de doce, doce de amargo. E parece-nos que hoje a sociedade está incentivando a homossexualidade. Parece-nos que os meios de comunicação aplaudem esta questão da homossexualidade. A questão de gênero hoje é um assunto até proibido. Algumas pessoas dizem que até quando uma criança nasce você não deve dizer masculino ou feminino, porque esta é uma escolha pessoal. Nós não cremos assim. Nós não entendemos assim. A Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina que Deus fez o homem e Deus fez a mulher. Deus fez o masculino, Deus fez o feminino. Deus fez o macho, Deus fez a fêmea. Não existe uma pessoa que nasça homossexual. Isso é um comportamento aprendido e aprendido desde a infância. Na minha prática pastoral, eu tenho percebido que a maioria das pessoas que vieram a mim com este drama, com esta angústia na alma, foram abusadas desde a infância. Por uma pessoa da família, por um amigo, por um coleguinha. Ou os pais não tiveram habilidade para cuidar, porque às vezes tratou um menino como uma menina, às vezes dando brinquedo de menina para um menino, vestindo roupa de menina num menino, ou não percebendo desde a infância alguns sinais, alguns sintomas que precisavam ser tratados, cuidados com mais vagar. O que nós podemos dizer à luz da Escritura é que ninguém nasce homossexual,
E não é verdade que uma pessoa que é homossexual não possa mudar. Paulo diz isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, de que muitos membros da igreja de Corinto eram homossexuais e, ao serem convertidos a Cristo, passaram a viver uma vida normal, se casando, constituindo família, tendo filhos. Nós não somos homofóbicos no sentido de discriminar uma pessoa homossexual. Cada um tem o direito de fazer a sua escolha. Nós não discriminamos as pessoas por isso. Entretanto, nós não concordamos com as escolhas que elas fazem. Essa não pode ser uma agenda imposta aos cristãos, porque os cristãos têm a Bíblia como uma única regra de fé e prática. O que devemos fazer é orientar os pais, ajudar os pais a educar os seus filhos dentro deste viés da palavra de Deus, de que foram criados homem e mulher, macho e fêmea, foram criados para constituir famílias, terem filhos e viverem para a glória de Deus, entendendo que Deus não errou no projeto, que Deus não criou uma coluna do meio. Deus criou o homem, criou a mulher, santificou o sexo para ser usado de maneira legítima, pura e santa no matrimônio. Este é o ensino das Escrituras e nós nos pautamos por ela, porque ela é a nossa única regra de fé e de prática. Este é o programa Trocando Ideias. E se você tem sua pergunta, mande para nós, teremos muito prazer de respondê-la aqui. Eu quero reiterar o nosso convite para você nos fazer uma visita na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Será uma alegria muito grande ter você lá com a gente, na Avenida das Nações Unidas, 6.151. Nós temos cultos todos os domingos, 8h30 da manhã, 11 da manhã, 4h30 da tarde, 7 horas da noite. Nós temos 2 escolas bíblicas dominicais para todas as faixas etárias, uma às 9h40 da manhã, outra às 5h40 da tarde. Conexão com Deus, um culto maravilhoso, todas as segundas às 20 horas e um trabalho belíssimo para as mulheres, toda terça às 2h30 da tarde. Você é o nosso convidado. Venha, traga a sua família, será um privilégio receber você. Deus abençoe sua vida, um grande abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.